Lembra da pesquisa lá com os executivos das grandes empresas, dos 17 países, do Brasil e tal? Pois é, eles falaram o quanto que a liderança de pensamento ajuda na credibilidade, na decisão de contratação e uma série de outras coisas que a gente já apontou. Mas eles também falaram o que acontece quando você não faz isso, né? Então, 27%, eu achei esse número muito relevante, assim, quase um terço dos participantes desistiram de fazer negócio com alguma organização que produzia um conteúdo ruim. Então, quando a gente fala desse conteúdo que precisa ser bem trabalhado, depurado e centrado no cliente, porque, gente, bom ou ruim é um conceito muito subjetivo, muito subjetivo. O que é bom para mim talvez não seja para você. Então, se ele fala que ele deixou de fazer negócio porque o conteúdo era ruim, é porque era ruim para ele, executivo, né? E aí a história de fazer o conteúdo centrado no cliente é mais relevante ainda. Tem que ser bom pelo ponto de vista dele, né? Ele precisa perceber que aquilo é bom, que aquilo é relevante, que aquilo ajuda ele, enfim, né? Então, muito importante para a gente entender. E aí, o que é um conteúdo bom, um conteúdo ruim, né? Agora é a hora que vocês ou tiram print ou anota aí no caderninho para a gente começar, para você começar a moldar os seus próximos conteúdos aí para um conteúdo que vai te trazer liderança de pensamento e vai ajudar a construir a sua autoridade aí do escritório, tá? Primeira coisa é compartilhar conhecimento em vez de compartilhar informações. Qual que é a diferença disso, Mariellen? Mesma coisa, não é. Informação é aquilo que você pega e repassa, que você não traz análise, que você não traz, não agrega conhecimento, não traz o seu olhar único, não traz a sua perspectiva ou a perspectiva do seu cliente sobre aquele assunto, né? É pegar, foi sancionada a lei número não sei o que lá no dia tal e a lei fala isso. Isso é informação. Ponto. Isso, honestamente, o seu cliente, seu potencial cliente, vai encontrar em qualquer lugar. Agora, o que ele não vai encontrar? O que você pensa sobre isso? Como é que você percebe o impacto dessa nova lei, dessa mudança no segmento dele? Quais são as oportunidades que você percebe e que ele, potencial cliente, pode aproveitar? Isso é conhecimento. Certo, Rafael? Exato. Eu estava pensando aqui na analogia que eu ia fazer sobre isso, mas eu acho que é um pouco como tempero de mãe, né? Comida tem por aí adoidado, mas aquela comida da sua mãe, cara, ou do seu pai, enfim, ou da sua avó, só tem na casa dela. E você sabe disso. Então, o seu conteúdo, e aí com o devido respeito, a devida vênia, né, a conteúdo de marketing, jurídico, escritório, enfim, ele tem que ser como a cozinha da sua mãe, do seu pai, da sua avó. Tem que ser uma coisa que o seu cliente sabe que só vai ver ali. Ele especial, só vai ver aquilo ali. Por melhor que seja a comida na rua, por melhor que seja... aí falando por melhor que seja a informação que ele vai ler no Valor Econômico, ou que ele vai ler no Migalhas, ou de outro profissional, ele sabe que só no seu site, só na sua newsletter, vai ter aquele conteúdo especial que você gosta de ler, que vai vir com as informações do escritório dele, com a cabeça dele, do sócio. Então, eu acho que compartilhar conhecimento, se diferenciar compartilhando conhecimento, é um pouco isso. É dar o seu molho, o seu tempero para uma coisa que talvez ele encontre de várias formas por aí, mas ele só vai ter aquele tempero se ele for até você. Foi muito longe, pai? Não, exatamente isso. Você estava falando, eu estava inclusive lembrando do arroz da minha mãe. Que assim, arroz, gente, é coisa mais básica do que arroz, mas o arroz da minha mãe é reconhecido pela família como um arroz diferente. E ela não faz absolutamente nada de diferente. Eu uso os mesmos ingredientes, mesmas quantidades e tal, e não fica igual. Às vezes fica igual, mas não é sempre. Tá? Tem a consistência também de produção. Mas como é que a consistência, como é que manter uma consistência é importante para você chegar, entendeu? Longe. Mas é exatamente isso. Esse exemplo é perfeito. Vou até seguir para o pessoal ficar com essa analogia aí. E a segunda coisa é apresentar esse tema, esse assunto, sob uma perspectiva única, versus apresentar isso sobre o tema com uma visão genérica, né?
isso assim, é uma coisa que eu vejo muito os escritórios, os sócios fazerem, e a gente tem reforçado muito essa questão de trazer, tá, assim, entendi o contexto geral, mas e aí, né? Como é que você vai, qual é o ponto aqui que você quer destacar, que você quer reforçar, né? Que é relevante de fato para esse segmento de mercado, esse tipo de empresa, essa pessoa que está lendo, gente, é a história de se colocar centrado no cliente. E isso, eu quis trazer esse slide aqui, porque recentemente a gente participou de um evento de marketing jurídico, que teve um painel com 3 diretores jurídicos de grandes empresas, grande mesmo, tá? Uma empresa grande da área de seguros, uma empresa grande 2 grandes empresas da área de energia. E isso foi um destaque que eles fizeram sobre conteúdos de escritórios de advocacia e que dialogam com o que a gente viu há pouco na pesquisa, né? A questão da liderança de pensamento. Porque eles falaram o seguinte, nossa, por acaso, no dia anterior ao evento, tinha acontecido uma mudança, assim, um assunto que movimentou o mercado jurídico de uma questão legislativa. E aí eles fizeram esse comentário, falaram, poxa, ontem eu vi um monte de gente, um monte de escritório postando sobre esse assunto. Mas eu confesso a você que, assim, eu li vários, mas eu confesso a você que eu não consigo dizer quem deles, assim, não consigo te dizer um nome agora, assim, de imediato, que tenha me passado uma informação que realmente tenha sido relevante, que realmente tenha pensado sobre o que aquilo importa para mim, como diretor jurídico de uma empresa de seguro, ou para mim, como diretor jurídico de uma empresa do segmento de energia. E quando a gente está falando de trazer esse tema sobre a perspectiva única, ele é diferente do que a gente falou anteriormente, né? De trazer conhecimento, porque essa perspectiva é a perspectiva do seu potencial cliente. É a história do ponto de vista, né? Beleza, esse assunto aconteceu, está todo mundo falando sobre isso, mas a minha abordagem vai ser pelo viés do e se eu fosse o diretor jurídico, e se eu fosse o meu potencial cliente, o que eu ia querer saber sobre isso? Exato. Uma dica aqui, bem simples, talvez, para resolver essa questão de uma vez, você pegou um tema, tem um tema que você quer falar, qualquer tema, uma notícia, uma novidade, ou um tema que veio na sua cabeça e você acha importante. Pega esse tema e coloca assim, qual é a importância desse tema, ou quais são os principais pontos desse tema para esse tipo de cliente que eu tenho aqui, ou para o cliente desse segmento. Então, saiu uma lei nova. O que essa lei muda para o segmento X? O que essa lei muda para empresas de até tantos funcionários? E aí você vai conseguir produzir um conteúdo sob uma perspectiva única. Você vai conseguir produzir algo exclusivo para ele e que vai se conectar imediatamente com ele, deixando de fazer uma coisa genérica. Então, se você pega só uma lei e faz os principais pontos da lei, você está meio que explicando isso para outros pares, para outros advogados, porque está mostrando que você entendeu a lei com o devido respeito. Agora, se você pega essa mesma lei que você entendeu certinho e você, os principais pontos da lei, mas os principais pontos da lei aí depois você completa. Perfeito. Entendeu? E aí eu acho que o seu conteúdo vai ficar muito mais focado. Seria o mesmo se eu falasse, se a gente estivesse falando uma live aqui, como criar autoridade no mundo digital. Eu estou falando para todo mundo. Tem várias pessoas que falam sobre autoridade. Agora, se eu estou falando de autoridade para escritórios de advocacia que querem prospectar novos clientes, eu estou definindo, estou trazendo o mesmo tema, um tema super genérico, que é a criação de autoridade digital, por uma perspectiva única do meu potencial cliente, que são os escritórios de advocacia. Perfeito, Rafael. E esse ponto que você tocou aí é muito relevante, porque quando a gente fala sobre isso nos escritórios, eu já ouvi mais de uma vez a seguinte resposta. Mas esse assunto é um assunto que serve para todo mundo. Vou trazer um exemplo prático aqui. Reforma tributária vai impactar todo mundo, então vou falar de maneira genérica para todo mundo saber. Não, gente. Vai impactar todo mundo, mas num determinado segmento de mercado
tem alguma particularidade, com certeza tem, gente, alguma particularidade que tem ali na lei, ou que faltou, né? De repente não foi abordado pela lei e que um mercado, determinado mercado X, vai precisar ficar de olho nas leis complementares e tal. Tem sempre algum recorte importante para algum segmento, algum tipo de empresa, né? E que é por aí que a gente vai construindo essa noção de que o escritório é especialista, está de olho, está cuidando das questões daquele perfil de cliente. Lembra do início da nossa conversa? Reconhecimento de autoridade é um empréstimo que a pessoa te faz, né? Ela empresta para você esse reconhecimento de autoridade. Então, para que isso aconteça, você precisa entregar para ela algo de valor, né? Você precisa ter esse respaldo aí de alguma coisa que, ok, isso aqui tem valor para mim, então eu vou emprestar para você. Quase que é o seu cheque calção tá? Da autoridade, né? Você dá alguma coisa para a pessoa te devolver essa percepção de autoridade. Exato. E às vezes pode parecer que, assim, pode ter casos em que você vai ter que analisar ponto a ponto, porque não tem jeito, mas podem ter casos que, de repente, uma lei que tem 10 novidades, você só precisa falar sobre 3. Porque só 3 pontos afetam aquele cliente que você quer falar. Os outros todos, por mais que tenham alguma mudança, você pode falar, olha, os demais pontos, você pode depois olhar com calma e tal, mas esses 3 aqui... Tá aqui o link da lei para você ver o resto. Tá aqui o link lá para o valor econômico, para você terminar de ler. Mas os 3 pontos que você precisa saber sobre essa reforma são esses daqui. E aí facilita até na hora de você produzir. Em vez de você analisar todas as mudanças e aquilo tudo, fazer... vai te gastar um tempo danado. A gente sabe o quanto que os advogados, têm o tempo comprometido por conta da vida, que é corrida e tal. É mais uma coisa para você tomar seu tempo, você deixar de estar com a família, deixar de estar fazendo as coisas que você gosta, quando, na verdade, você pode poupar o tempo fazendo uma coisa mais específica para aquele público que é o que você está interessado. E que vai te dar um resultado muito melhor. Mas eu atendo vários públicos. Cara, pega o que você acha mais importante agora. Ou pega o que você quer mais se comunicar, que você quer se comunicar nesse momento. Ou o seu público mais importante para o seu momento no escritório. Bom, e por fim, para a gente poder ir para o passo a passo, um conteúdo que faça conexões com a realidade do cliente e um conteúdo que deixa essas pontas soltas, né? E aí, gente, assim, só é possível fazer conexão com a realidade do cliente se você estiver tratando daquele tema pela perspectiva do cliente. E aí, o que é fazer conexão com a realidade do cliente? Direcionar, por exemplo, oportunidade, impactos, desafios para aquele segmento de mercado específico, para aquele tipo de empresa, para empresas de determinado tamanho, de determinada região, enfim, os recortes vão da estratégia de negócio de cada um. E outra coisa que faz muita conexão é você poder trazer exemplos específicos, porque você sabe que você está falando aqui, no um para um, né? Você conversando com aquele perfil de executivo, daquele tipo de empresa, daquele segmento de mercado. Então, você pode se apropriar de coisas que fazem conexão com a realidade dele. A gente está aqui, 1h e 25 minutos, trazendo um monte de exemplos exclusivamente para escritórios de advocacia. E é como o Rafael falou, esse assunto de autoridade vale para um monte de gente, vale para um monte de gente, né? Todo mundo que quer construir uma marca precisa construir autoridade. Mas a nossa conversa é com o escritório de advocacia. Por isso que a gente está aqui dialogando e trazendo exemplos que façam sentido para esse tipo de negócio. E é essa a sugestão que eu quero deixar para que vocês façam também para o seu perfil de cliente. Agora, só dá para fazer isso se você estiver trazendo uma perspectiva única, adicionando seu conhecimento. Então, essas 3 dicas, elas são cumulativas, né? Você vai primeiro trazendo conhecimento para aquele tipo de segmento, de empresa, falando daquilo que é relevante para o seu potencial cliente, para que você possa criar esses pontos de conexão, inclusive analogias, né, que tragam identificação mais facilmente com esse público. Exato. Tá? E aí, só para a gente não deixar de passar, o que é um conteúdo com ponta solta, né? É o que acontece quando você faz o conteúdo com a visão geral, né? O conteúdo com a visão geral
ele fala de tudo para todo mundo, e aí fica aquela ponta solta na cabeça do seu cliente que é, tá, mas e aí, né? Qual é a relevância que isso tem para o meu negócio, para a minha empresa, para o meu segmento, para a minha região, né? Isso é são as pontas soltas que o conteúdo mais genérico deixa. Essa ponta solta não gera conexão, né? Pelo contrário, ela afasta a pessoa. Quando você fala, quando você faz essas conexões com a realidade, ele se vê refletido ali naquele seu conteúdo, naquela sua ideia. E se ele se vê refletido, ele para para olhar com calma. Porque ele fala, pô, eu acho que isso é para mim. Porque, seja pela abordagem, pelo título, enfim, pela ideia, ele se vê refletido, se vendo refletido, ele para, olha, e aquilo faz sentido para ele. E aí sim você passa a ter uma conexão e uma criação de autoridade. Porque ele fala, pô, que legal esse conteúdo é para mim. Gostei do conteúdo, essa pessoa entende do que eu preciso, logo, na cabeça dele, automaticamente, você vai virando uma autoridade. Tá? Exatamente. E essa autoridade carismática, né? Com essa capacidade de influenciar, essa capacidade, aquilo que a gente falou no começo. E é nessa hora, Rafael, só para concluir aqui, nessa hora que acontece o que a gente vê os escritórios, principalmente os escritórios mais tradicionais, falarem que mas tem um monte de menino novo aí, gente que tem muito menos experiência que a gente e tal, e que está ganhando contrato, né? Porque talvez tenha conseguido criar essa estrutura aí, né? Fazer essas conexões, trazer a perspectiva do cliente. Então, é importante ficar de olho nisso, até para você não abrir concorrência para o seu cliente atual também.